E passamos a palavra ao senhor Leandro Narlock, jornalista, escritor, mestre em filosofia. Vossa Senhoria tem, de acordo com o programado, 20 minutos para a sua exposição. Alô? Aí. Já estava tentando me censurar aqui. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui e contribuir para esse excelente debate que começou com o grupo da Escola Sem Partido. Eu acho que ele já tem, o pessoal da Escola Sem Partido já tem uma vitória, já conquistou uma vitória, que é colocar esse assunto na pauta, né? Essa doutrinação que muitas crianças sofrem. Eu escrevi um livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que foi um best-seller por muitas semanas e tal. E é incrível como pessoas me mandam e-mails falando, olha, o meu professor disse que eu não devia estar estudando, que eu devia estar lutando com as Farc na Colômbia. Várias e várias histórias assim, toda semana a gente vê isso. Eu tenho muitos amigos que são contra o projeto de Escola Sem Partido, mas eles, assim como eu, concordam que existe um problema altíssimo dessa doutrinação marxista nas escolas. Apesar disso, eu gostaria de defender aqui o projeto, ou pelo menos parte, ou a essência do projeto, mas baseado justamente nisso que a Denise acabou de falar. Esse projeto ele é essencial para proteger as coisas que, segundo ela, o projeto está atacando, que é a tolerância, o pluralismo de ideias no país e o debate no Brasil, né? O que está em jogo nessa disputa? Ao aprovar este PL, os parlamentares da comissão estarão reforçando um movimento autoritário, contrário às conquistas democráticas após a Constituinte de 1988, que esconde sua própria ideologia na tentativa de censurar e silenciar visões de mundo divergentes, principalmente visões que questionam as profundas desigualdades que marcam a realidade brasileira. Imagine, por exemplo, vocês o seguinte, quando eu vejo aqui hoje, eu fiquei muito impressionado que a gente vê de tudo, né? Tem evangélicos aqui nessa sala, tem um senhor que estava com a bandeira do movimento gay, tem pessoas de esquerda, tem gente de direita. Como é que a gente pode conciliar, numa sociedade tão diversa, como que a gente pode conciliar, a gente pode ter uma harmonia entre cidadãos tão diversos? Eu acho que a palavra-chave para haver essa conciliação é neutralidade. Neutralidade política do Estado. Assim como um presidente não pode sair, um chefe de Estado não pode sair por aí com um broche do seu partido, um professor não pode sair e não pode fazer proselitismo partidário na sala de aula. Esses professores geralmente são contra a privatização. Mas, agindo dessa forma, eles estão privatizando o espaço público. Um espaço que deveria ser para aula de matemática, para aula de ciências, mas está sendo usado de modo privado para suas convicções políticas particulares. E é engraçado que pessoas que são contra a privatização da educação, elas mesmas privatizam o espaço, o tempo de aula, nesse sentido. Existe um princípio da filosofia chamado princípio da caridade. Esse princípio ele exige que você tome as palavras do seu adversário, você interprete da melhor forma possível as palavras do seu adversário. É muito fácil a gente ganhar um debate ridicularizando ou radicalizando a opinião do outro, entendendo errado a opinião do outro. Veja, eu acho que ninguém aqui, a professora falou em censurar educadores, em calar professores, em aumentar a intolerância e a desigualdade que leva até a estupros. Desigualdades que estão na base da perversa concentração de renda do nosso país, desigualdade que estão na base da violência doméstica, dos estupros e dos assassinatos de mulheres, que no ano passado foram mais de 5.000 no país, desigualdades que estão na base do genocídio da juventude negra, desigualdade que estão na base do fato do Brasil ser o campeão mundial de assassinatos de travestis e transexuais, desigualdades que estão expressas nos conflitos de terra que se multiplicam em todo o país e nas altíssimas taxas de encarceramento em massa de jovens negros. Veja, eu acho que é justamente o contrário, né? Imagine o seguinte, professora, vocês imaginem que um aluno estuda numa escola
ele estuda numa aula de história e o professor fala, olha, a ditadura militar não existiu. A ditadura militar, na verdade, foi uma democracia, não houve morte de comunistas. O aluno fala, peraí, mas a minha mãe, meu pai, meu tio sofreu na ditadura. O que essa criança vai fazer? Digamos que a criança vai reclamar com a diretoria da escola, a criança faz uma prova falando, olha, teve mortes, teve perseguidos políticos, sim. A criança reclama com o pai e o pai fala, bom, escola sem pensamento crítico não é escola. Quer dizer, gente, eu entendo que o professor tem liberdade de ensinar, não liberdade de expressão. O professor, no seu tempo de aula, ele não tem liberdade de expressão. Um professor de matemática tem que dar aula de matemática, ele não pode falar sobre o que ele quiser. Ele é obrigado a transmitir um conteúdo. Eu acho que é justamente para facilitar o debate, para a gente tem que conciliar a liberdade do professor de ensinar com a liberdade do aluno de ter sua convicção política. Ou seja, não causar prejuízos aos alunos baseados em sua posição política. Por exemplo, se o professor... Hoje, muita gente à esquerda está contra o projeto, porque a maioria dos professores estão à esquerda. Mas vamos imaginar daqui a uns anos, daqui 10 ou 15 anos, que os professores são todos alinhados aí à extrema-direita. E, quer dizer, o aluno não vai ter... Será que não valia a pena existir um instrumento legal para proteger a liberdade de opinião dos alunos? Esse que é o meu grande ponto. A mesma coisa com o criacionismo, por exemplo. Digamos que numa escola, a escola fala, não, Darwin estava errado. E a escola ensine simplesmente que o criacionismo é certo. É a opinião certa. Será que não tem que ter, nessas questões polêmicas, a gente não tem que arranjar algum instrumento para o professor mostrar a diversidade, ele informar os dois lados, né, como os dois lados debatem, ou dar argumentos dos dois lados nessa discussão? Então, são mais ou menos esses os meus pontos, talvez eu fale menos daquilo que o necessário. Eu acho que a gente tem que confundir educação com... A gente está confundindo educação com proselitismo, educação com partidarismo, né? E, gente, principalmente na escola pública isso precisa mudar. Nas escolas privadas, eu sou um liberal. Eu acredito que as pessoas são donas do seu próprio nariz, elas devem fazer o que bem entenderem. Então, se uma escola particular quiser ser a escola bolivariana do Distrito Federal, a escola bolivariana vai ter uma foto do Hugo Chávez em todas as salas de aula. Pode ter. Se está no contrato, se os professores assinam isso, ela podia fazer. No meu ponto de vista, se é uma escola privada sem recursos públicos. Agora, se ela é uma escola financiada pelo Estado, então ela tem que seguir a neutralidade política do Estado. Veja, não é contra direitos humanos, mas são coisas que estão previstas na Constituição brasileira, a neutralidade política do Estado, assim como na Organização dos Estados Inter-Americanos, da OEA. Bom, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Eu acho que eu queria concluir com a seguinte frase: o bem mais valioso que os professores podem transmitir aos alunos é o apreço à diversidade de ideias. Quer dizer, você não gostar de um lado ou de outro, mas gostar de argumentar, né? A gente vai construir uma sociedade mais civilizada no Brasil, não incutindo alguns argumentos de esquerda ou de direita na cabeça dos alunos, mas incutindo neles, fazendo crescer neles o apreço ao debate, o apreço à tolerância, à diversidade de ideias. E eu apoio o Escola Sem Partido à medida que ele apoia, ele dá mais voz à diversidade de ideias. Eu vejo algum problema nesse projeto que está aqui, no artigo 3º, que ele fala que são vedadas a prática de doutrinação política, bem como qualquer conteúdo como veiculação de conteúdos que possam estar em conflito com convicções religiosas, morais dos pais. Já conversei com o pessoal do Escola Sem Partido e eles estão muito dispostos, até já tem um outro projeto em que todo esse parágrafo que é o mais delicado pode ser retirado, né? Quer dizer, eu acho que o Escola Sem Partido está muito bem intencionado a preservar garantias constitucionais dos brasileiros. A professora falou de fundamentalismo religioso. Bom, eu sou ateu.
Eu não acredito em Deus e estou aqui apoiando o projeto. Então, acho que a gente tem que, primeiro, passar por um bom debate, melhorar, tentar ver qual que é o melhor argumento do adversário, né, e tentar ver quais são as verdadeiras intenções. Obrigado, gente.